O Alex Lorenzetti. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer lhe receber aqui. Alex, me conta aí de primeiro, né, assim, a gente vai falar sobre hipnose, toda essa parte, mas eu acredito que não talvez seja do nada que começou a parte da hipnoterapia, da hipnose, né? Conta um pouquinho, né, do como você trabalha, da onde é que veio tudo isso, né? Um pouquinho da sua história, quem é o Alex. Ainda bem que a gente tem tempo, né? É, tem sim. Porque assim, minha primeira formação é administração com pós em controladoria. Foram 16 anos nessa área e teve um dia, uma época, um período que eu precisei passar pelo processo da hipnose e regressão. E eu fiz o processo e me apaixonei pelo processo. Gente, é isso que eu quero, né? E a partir daí eu comecei a migrar aos poucos. Comecei a fazer parte de consultoria para empresas. Quando eu percebi que o quê? Empresas são geridas por pessoas. E tem aquela máxima que diz assim, você é contratado pelas suas competências e demitido pelo seu relacionamento, pela sua forma de agir, vamos dizer assim. Aí foi a hora que eu me aprofundei ainda mais dentro da parte não só da hipnose, mas da mente em si humana. De entender como é que o ser humano funciona, né? Bem isso mesmo. Então, nessa brincadeira já se passaram mais 10 anos aí, onde eu fui largando a parte administrativa, financeira, controladoria, e voltei toda para a parte de terapia. Não só a hipnose, a regressão, programação neurolinguística, que eu sei que você também, tá? A parte de apometria. Excelente. Então, trouxe várias ferramentas para ajudar a entender esse ser humano e fazer ele mais sociável, digamos assim, ou para ele conseguir colocar em prática a partir de se relacionar, de fazer uma equipe funcionar. Na verdade, tudo isso está muito ligado ao quê? A fazer com que o ser humano, a pessoa, perceba, tenha as percepções inconscientes da vida dela. E aqui a gente já começa a entrar na parte da hipnose, tá? Por quê? A hipnose, ela, como é que eu posso colocar? Ela foi muito mistificada, cheia de mitos, cheia de tabu. Na verdade, você tem tipos de hipnose. Uhum. Você tem hipnose de palco, entretenimento, que é aquela brincadeira, que a pessoa vê duende, que a pessoa vê coisa que não... que teoricamente não existe. Mas a hipnose, ela é um processo de permissão. Então as pessoas dizem, porque hipnose é muito místico, é bruxaria, não sei, e não tem nada a ver disso. Então eu vou começar a fazer uma separação aqui, tá? Para poder ficar um pouquinho mais fácil. Ótimo. Tá? Apesar de não estar ligada com religião, vou deixar isso bem claro, hipnose não é religião. Uhum. Eu gosto de trabalhar com ela da seguinte forma. Primeiro eu gostaria que vocês abrissem um parênteses e me permitissem dizer que nós somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. Vamos começar assim. Alex, você está indo para a religião? Não estou, vocês já vão entender. Tá? Corpo, matéria, empréstimo, tudo que nós temos aqui é empréstimo, uma hora vai acabar. Tá? Alma está ligada ao nosso raciocínio lógico, às nossas necessidades, ao nosso ego, o que nós queremos aqui na Terra. E nós temos o nosso espírito que está ligado ao subconsciente. E aqui é o momento da intriga, que eu falei para você no início, que ia dar algumas... Uns causos. Uns causos aí com o pessoal da hipnose, tá? Porque é uma versão que eu vejo de uma forma diferente. Se nós somos energia e tudo energia, o meu ego não é só um raciocínio, só o que está aqui. O meu subconsciente não são 2 glândulazinhas que temos aqui, cérebro límbico e reptiliano. Imagine um grande computador, um banco de dados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou embasando para entrar no processo que nós vamos falar daqui a pouco da regressão. Então, a hipnose, quando falamos em hipnose, nós saímos de um consciente crítico e nós vamos trabalhar com aonde não existe o certo ou errado. Existe somente amor e dor. E é muito estranho isso. Porque se eu chegar para a Janaína e perguntar assim, coloca um elefante na geladeira para mim.
Eu já coloquei. Já colocou. Joia, de que forma? Muitos vão, já começou a parar e pensar, mas espera aí, como é que eu vou colocar o elefante na geladeira? Simples, abre a porta da geladeira e coloca o elefante dentro. Por quê? Nós estamos acostumados, o nosso crítico racional, a dizer assim, mas espera aí, a geladeira tem 1,60 de altura, não vai entrar um elefante lá dentro. Mas nós falamos em tamanho de geladeira, nós falamos em tamanho de elefante? Não. Então, a hipnose, o processo da hipnose, é quando nós saímos da questão do racional crítico, do quadradinho onde nós estamos encaixados, e vamos trabalhar no subconsciente. Quando nós falamos em consciente crítico, nós estamos falando do nosso ego. E o nosso ego, ele vai fazer de tudo para te proteger. Então, quando nós entramos num processo de hipnose e regressão, nós no consciente crítico, no racional crítico, nós de 10, nós usamos no mínimo 3 filtros. Em toda a conversa nossa, de 10, nós estamos usando no mínimo 3 filtros. Generalização, omissão e distorção. Tá? Quando nós saímos e reduzimos a frequência do racional crítico e passamos a atuar mais nessa energia do subconsciente, tá? Essa frequência diminui e as informações fluem com maior facilidade. É como se a gente entrasse em conexão com nós de verdade. Então, quando saímos da mente crítica, tá? Que é o que a gente tenta fazer de tudo, que eu brinco assim, é fazer no nosso braço. Ixi, não, é o ego, né? Ele querendo fazer do jeito dele, vai dar certo e tal, forçando as coisas, né? E muitas vezes o que a gente precisa é olhar para dentro. Então, o que nós temos? Nós somos sentimentos e emoções. Eu poderia trabalhar de todas as formas sem dizer que se trabalha com hipnose, tá? Porque o trabalho é só dizer assim, nós vamos se voltar para dentro. Vamos ver como é que está aí dentro de você, né? Dentro da PNL, quando você faz a ressignificação dos 5 passos, quando você pega o livro lá do Tony, ele diz assim, volte para dentro de você. Quando você sai do externo e você começa a focar em você, você está entrando num processo de hipnose. Pode ser hipnose, mas é um processo de permissão para você ver alguma coisa que você não está se permitindo ver. Entenda que assim, o que incomoda, o que o outro te incomoda, não é no outro, é dentro de você. Ah, pode ter certeza, meu amigo. Tá? Então, o processo da hipnose, ela permite que você atinja situações que você não quer ver durante o dia. Eita, gente, aquele quartinho escuro que a gente vai só jogando as coisas. Não, uma hora eu vejo isso, aí vai botando. Aí entra a situação de que assim, porque para poder entrar em hipnose eu tenho que estar num transe profundo, porque, gente, vamos desmistificar, não precisa nada disso, tá? O processo da hipnose, se a pessoa permitir, 3 minutos ela está hipnotizada. Em 3 minutos ela está acessando informações. Mas o que a gente pode colocar assim, processos. Quando você está com uma pessoa que você gosta muito. Você conversa. E coisa, nossa, parece que faz 10 minutos que eu estou conversando com essa pessoa, já passou 1 hora. Tá? Quando você entra e começa a ler um livro, pega lá um livro, vai lendo, nossa, olha quanto tempo. Aí o tempo passou voando. O processo de você entrar em hipnose, você começa primeira coisa, você perde noção de tempo. Então, isso acontece diariamente. O tempo todo. Outro processo que eu posso chamar de hipnose. Vamos criar intriga com o povo da hipnose aqui, tá? Raiva, choro. Tá? Quando eu vou fazer atendimento, a coisa que eu mais digo assim, não engole o choro não. Aqui eu quero que você chore. Aqui eu preciso que você chore. Se você chorar, facilita o meu trabalho. É um estado alterado de consciência. Estado alterado de consciência. Meditação, esporte. Quando você foca no esporte, tá? Estar dirigindo. Ayrton Senna, ele falava que teve uma corrida lá que ele só enxergava o quê? Ele só enxergava a pista, ele não via mais nada. É um processo
de hipnose. Como se foco de atenção. o foco da tua consciência, né? Onde você está alimentando ali, né? Onde é que você está colocando você. E muitas vezes, né, Alex, eu percebo que às vezes a gente coloca muito foco no problema, coloca muito foco naquilo que não vai, que naquela dor, ou coloca muito foco naquilo ali, nessas situações, e muitas vezes sem entender que você não precisa estar botando foco, né? Deixar e negar aquilo ali, mas você pode colocar foco na solução. Na solução. Por quê, né? Tem uma questão na parte da física quântica, tudo que você coloca foco, ele aumenta. Então, gente, acho que é uma dica maravilhosa, né, Alex, a gente trazer aqui pra galera onde é que você tá focando as coisas? Onde é que tu tá colocando a tua atenção? Tu tá botando atenção na dor, no problema? Ou tu tá colocando na solução, em dizer que você é próximo, em dizer que você é saudável, em dizer que você consegue, mesmo sem você acreditar, mas onde é que você tá colocando o foco, né? Mas aí é que a gente começa a entrar no processo mais profundo, aprofundando. Porque a forma que eu trabalho com a dor. Uhum. Então, quando a pessoa chega para conversar comigo, às vezes ela conta historinha, eu vou cortando ela. Isso. Aí lamúria, né? Aí eu digo assim, deixa eu te contar, respeito a tua história, mas para mim ela não serve, não. Eu quero saber o que você sente. O que fez você entrar em contato comigo? Eu tenho ansiedade, eu não durmo à noite, eu não me sinto capaz. Eu vou trabalhar em cima disso. Porque nós somos sentimentos e emoções. Nós estamos construindo e desconstruindo a nós mesmos todos os dias. É o ciclo de vida e morte o tempo todo. Isso. Aí agora eu vou começar a trazer o porquê de corpo, alma e espírito. Porque antes de nós chegarmos aqui nessa encadernação, nesta vida que eu sou como Alex, que eu já tive outras, né, a Janaína como Janaína, enfim, dessa forma, você já está próximo de papai e mamãe quando eles estão fazendo amor para te conceber. Tá? E aqui eu já quero desconstruir um negócio que diz assim, eu devo a vida pro meu pai e minha mãe. Porque eu devo tudo porque eles me deram a vida. Vamos lá, gente. Momento intriga, tá? Possivelmente seu pai e sua mãe não estavam pensando em você quando eles estavam fazendo em você. Eles estavam pensando no prazer próprio deles. Então vamos começar a desconstruir algumas coisas. Devemos respeito, amor, carinho, sem dúvida alguma. Mas tem algumas coisas que nós devemos desconstruir do que foi mostrado para nós desde o início. Muito do sentido, assim, né? Ao meu ver, Alex, era aquela coisa assim, os nossos pais são portais, né? Através deles viemos aqui na nossa experiência na Terra, né? Perfeito. E eles foram esse instrumento e a gente precisa trazer a honra, né? Entender assim, obrigado, porque senão a gente não estaria aqui. Mas isso não quer dizer que nós precisamos servi-los. Né? Isso mesmo. E entender que cada um tem a sua seu projeto de vida. Nós somos seres coletivos, mas individuais ao mesmo tempo, no sentido de que cada um tem as suas experiências a serem vividas, né? Nossos pais viveram as deles e etc. E nós, as nossas experiências, entender que os nossos pais deram o melhor que eles puderam dar, que não é culpa dos pais, nem nossa, mas se a gente nasceu naquela família, tem um propósito, um motivo, né? E esse motivo de nascer ali, com certeza, é para aprendizado de ambos. E trazer essa honra não pode ser confundida com servidão, dever, achar que eu tenho que viver a vida dos meus pais, achar que eu tenho que estar ali concordando com algumas atitudes de vida. A gente precisa o quê? Respeito. Janaína é das minhas. Né? Então você é uma energia que está lá, papai e mamãe estão namorando, e a partir desse instante você já começa a sentir toda a energia do papai e da mamãe. Você já percebe se mamãe está gostando ou não, se papai está gostando ou não. Então aqui começa a formar a sua forma de pensar e de agir. Aí veio a concepção. Aí você começa a ver o mundo a partir de quem? Da realidade onde você está. Da energia da mãe, principalmente da mãe. Aí você vem ao mundo até os 5, 7 anos de idade. Eu estou levando até os 7, mas a psicologia diz até os 5. Você está formando o seu cognitivo comportamental. Até então é só energia, tá?
que é assim, o pai olhou torto para mim, tem alguma coisa errada. Pelo menos na minha época era assim, tá? Olhou torto para mim e falei, ixi, eu fiz alguma coisa, que eu não sei, tá? Então, essa criança, ela vai captando as informações. Aí ela vai crescendo. Não, aí essas captações, né, que tu tá falando, vai formando, né, a pessoa ali, o carro dela, digamos assim. Isso. De acordo com a realidade dela, e aí vai ter situações que ficaram, eu gostei disso aqui, aí vai ter situações assim, ixi, isso aqui não é legal. E aí ela vai começar a acreditar que tais comportamentos são legais ou não a partir desses momentos que vai trazendo aí, muitas vezes, comportamentos automáticos na gente depois, né? Lembra que lá no início eu falei que nós somos energia, que no processo da hipnose, da regressão, existe o quê? O processo da permissão, e tudo é ou amor e dor, não existe certo e errado, porque o amor para mim é diferente do que o amor para Janaína, que é diferente do Wagner. Quer ver um exemplo bem assim? O que é o amor no relacionamento para você? Mas aí eu volto para a mesma coisa. Hoje em dia é esse. Antigamente eu tinha aquela questão do apego. Joia. Né? Que aí é diferente. Apego e amor, né? O apego é aquela coisa onde eu necessito estar com o outro para alguma troca de energia. Ou seja, ou uma necessidade minha de que o outro vai me preencher de alguma forma, ou porque a gente gosta de fazer coisas juntos, ou porque ativa questões sexuais, ou por algum interesse, por alguma troca de interesse, não só minha nem só do outro, né? Existe uma troca ali, né? Perfeito. E essa troca não é uma coisa ruim, pelo contrário, mas isso não é amor. Tá? Então vamos pegar um exemplo de uma outra pessoa. Amor por uma outra pessoa é estar próximo, estar junto, fazer coisas juntos, que a pessoa dê apoio, não, vamos lá, vai dar certo. Parceria, né? Parceria. Se nós formos pegar uma terceira pessoa, amor no relacionamento é diferente, mas estamos falando tudo de amor no relacionamento. Tá? Então, cada um tem uma forma. Então, os que eu sinto é diferente do que você sente. Com certeza. Então, essa criança, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo sensações, sentimentos que ela não consegue interpretar. Mas ela vai juntando isso. E quando ela vai lá dos 5, 7 anos, está terminando o cognitivo comportamental, aí ela vai passar a ver o mundo de uma outra percepção. Quando ela vai ficando um pouco aí na juventude, aí vai acontecendo outras situações que possivelmente vão fortalecendo todos aqueles sentimentos e emoções que ela já teve. Porque ela começou a entender que aquilo era o certo ou era o errado. É como se validasse aquilo ali para ela, ou situações contrárias, né? Que não validam, e aí ela vai deixando aquele comportamento, né? Bem isso mesmo. Quando a pessoa vai ficando mais adulta, esses padrões, eles podem o que? Fortalecer a pessoa, mas elas também podem o que? Bloquear, estagnar a pessoa. Aí vem processos de depressão, processos de ansiedade, compulsão alimentar, vícios. Por quê? Porque você começa a desregular o processo da sua essência. E quando chega no corpo, já desregulou tudo que veio antes. Espírito, perispírito, já desregulou tudo. Quando chega no corpo, grita. Então, por isso que o processo da hipnose, da regressão, está muito ligado com o trabalho da Nutri, com o trabalho dos médicos. Não é um trabalho de exclusão. Tá? Então, a pessoa quando chega, eu estou com depressão. 2 situações, só para finalizar, né? Uhum. Então, quando essa pessoa vem juntando essas informações vão para o lugar que muitas vezes a gente chama de subconsciente, que é essa energia, que eu digo que é um HD gigantesco que se conecta com o universo. Junto traz as questões de outras vidas suas. E aí vai juntando o que você veio com o seu propósito de vida, mais o que você vivenciou nessa vida, para o que você tem que melhorar, acertar e evoluir. Então, é um enorme banco de dados que vai juntando as informações. Então, o meu processo de hipnose e regressão, o processo mais longo, 7 sessões. Tem começo, meio e fim. 7 sessões. Pode ser 4? Pode. Pode ser 1? Pode.
E o que, é que ela vai trabalhar principalmente, assim, a hipnose? A hipnose, vamos lá. Normalmente em 1 ou 2 sessões, até 3, dependendo da pessoa. Intolerância à lactose, medos, fobias, tá? Já tive casos aí de 1 sessão, intolerância à lactose. Depressão, ansiedade, compulsões, tá? Eu trabalho com o balão hipnótico, tá? O balão gástrico hipnótico também. Menino, conta pra nós, como é esse balão? Tá. É aquele balão que o pessoal faz da cirurgia? Só que em vez da cirurgia em si, a gente utiliza a hipnose e nós criamos um balão dentro do estômago da pessoa. É um processo de imaginação que reduz a quantidade de alimento que a pessoa come. Eu adoro pegar esses casos, porque daí assim, eu acabo fazendo o processo e acabo fazendo em mim também, tá? Mas eu peguei um caso de uma jovem, de uma menina, que ela tinha problema de... me fugiu agora. Ela estava abaixo do peso, ela foi impedida de fazer qualquer coisa, ela só tinha que ficar deitada, tá? Porque ela não conseguia comer. E daí eu fui trabalhando com ela, e eu percebi que eu estava comendo feito um louco. Aí eu falei, já sei de onde veio isso, tá? Mas o que a hipnose e a regressão pode trabalhar? Foi ao médico, não deu solução, não consegue solução, hipnose e regressão. Então, tudo vai partir do quê? Da medicina convencional. Tem uma dor no corpo que eu não consigo saber o que é. Tá? Então, atendi uma jovem senhora no interior de Santa Catarina, que ela tinha dor na cesárea. Tá? Fez o processo de hipnose e regressão, percebeu que a dor que ela sentia estava relacionada ao último filho. Foi feito um trabalho de ressignificação, a dor sumiu. Tá? Então, por isso que nós somos sentimentos e emoções. Uma outra senhora, dor no braço, tinha feito cirurgia, fisioterapia, não sei o quê, não acreditava em vidas passadas. Na primeira sessão, foi direto para uma vida passada. Tá? Aí foi trabalhado o processo, onde ela perdeu o braço, tá? E essa parte, né, de você acreditar ou não, né, Alex, assim, se existe vida passada, isso não impede, né? Porque o universo, ele é feito de leis. Se a gente não acredita na lei da gravidade, não tem problema, ela vai continuar agindo, né? Que é aquela questão que existem coisas que muitas vezes a gente não tem acesso a entender, porque às vezes a gente... Tá tudo certo, né? A gente não teve acesso ali, etc. E tá tudo bem. Mas a energia, ela é preponderante. Ela vai na frente. A gente, por exemplo, não tá vendo aqui a energia, né? Eu não tô visualizando. Mas senão você não estaria me escutando aí no celular se não fosse energia. Você não estaria me vendo aí no YouTube se não fosse energia. Quando a gente consegue entender e trazer para que tudo é energia, né? Então, a forma que... A rádio que você sintoniza, né? Graças a Deus, estamos sintonizando aqui na Rádio Sol Leste FM, né? Uma rádio onde pode trazer expansão de consciência, traz saúde, etc. Mas se você estiver sintonizando em outra rádio que está falando só de problema, de assalto, etc., você, de alguma forma, está vibrando naquela frequência ali, né? Então, a gente precisa... Muitas vezes eu digo aqui que a nutrição, ela não é só de comida. Sim. A gente precisa aprender a nutrir a gente, o nosso corpo, de boas informações, de bons pensamentos, né, Alex? De bons sentimentos, né? Mas, às vezes, a gente precisa entender que existem algumas dores que a gente precisa olhar e não deixar elas de lado, né? Mas existem momentos para isso. Correto. Não é aquela coisa de você passar o dia lamuriando em casa e tudo mais. Não, vá num momento onde você precisa cuidar dessa questão, no momento que você precisa olhar. Como é que você vai olhar para aquilo ali? Vamos olhar para solucionar, não vamos olhar para aquilo ali para dizer assim, aumentar aquilo ali que a gente estava falando, né? Não. A gente olha para aquela situação e ressignifica, como você faz, né? Transforma, né? Então, a hipnose, ela ajuda nessa transmutação, nessa transformação. Isso mesmo. Então, algumas situações. Hipnose, vamos trabalhar presente, tá? Afirmações no presente. Balão gástrico hipnótico, fortalecimento de âncoras positivas, criação de âncoras,
tá? Ai, já fala o que é âncora pra gente, Tá. né? O que são âncoras? Âncoras vêm de um processo até mesmo da PNL, tá? Que nós fazemos o quê? Que é a programação neurolinguística, gente. Isso, que nós trazemos sentimentos e emoções que já existem na pessoa, intensificamos e ancoramos isso numa parte do corpo da pessoa. Eu geralmente uso nessa parte aqui, ó. Já tem alguns. Tá? Então depende. Eu, por exemplo, quando eu vou dar meu treinamento de inteligência emocional, antes de ir para o treinamento, tá? Eu me abaixo, bato no peito e bato no chão, como se diz, aqui sou eu, aqui é meu, aqui sou eu que coordeno. Tá? A gente pode usar isso em que situações? Por exemplo, a pessoa tem um medo de alguma coisa, ela sempre vai, por exemplo, vamos supor, ela vai viajar de avião, a gente sabe que ela tem uma crise de pânico por conta de viajar de avião pelo medo, que é energia ali, tem Sim. coisas a serem liberadas, ok. Mas para eu lidar melhor com aquela situação, o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma âncora dessas, né? Pode. Onde você coloca numa parte do corpo, onde você toca e você sente aquela sensação que você programou. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Vamos trazer isso para a vida da Nutri? Bora! Bora, então vamos lá. Eu sou novo aqui do Ceará, faz 20 dias que estou aqui só, eu sou do Sul. Então lá eu tinha parcerias com algumas nutricionistas. Então tinha um processo que não fluía, não ia, a pessoa não conseguia seguir a alimentação. Então, Alex, numa sessão eu fazia o balão e fazia as âncoras, tá? Então vamos lá, âncora. Problema com doce, compulsão por doce. Então, tem um doce em específico que gosta muito. Então, nós vamos trazer as sensações daquele doce. Eu já estou pensando no meu doce aqui, gente. Tá? Vamos trazer as sensações que aquele doce traz. Só que eu vou trabalhar com uma âncora negativa. Quando ela perceber as sensações, eu vou trazer junto a ela sentimentos ruins, sentimentos de impossibilidade, sentimentos de nojo, sentimentos que o sabor é ruim. Entendi. Tá? Então, assim, nós vamos intensificar isso de uma forma de situações que ela já viveu. Tá? E aqui é um trabalho que eu não gosto de fazer muito, porque eu prefiro trabalhar com a positiva. Mas funciona e funciona mesmo. Como tá? também pode trazer, tipo, num medo, numa questão assim, né? Tu pode trazer a segurança, toda segurança, essa parte para ela, né? Então, estou trazendo a questão do doce de uma âncora negativa. Mas eu posso trazer situações e trabalhar situações onde ela teve muita garra, muita força, muita disposição, onde ela se sentiu muito forte. Empoderada. Uma conquista que essa pessoa conseguiu. Aí nós ancoramos isso, aí ela olha o doce. Eu não vou querer esse doce. Aí ela olha o doce, ela só fecha o olho, respira e aciona a âncora. Vai trazer todos esses sentimentos de força, de empoderamento, de saber que não tem necessidade daquele doce. Perfeito. Tá? Então, trazendo para a vida da Nutri aí. Ótimo. Tá? O balão gástrico hipnótico, tá? Nós trabalhamos de uma forma que a pessoa percebe que existe um balão dentro do estômago dela, como se fosse a cirurgia. Tá? E com isso ela vai comer uma quantidade menor, vai sair daquele processo. Porque se começar a passar de um determinado momento, acontece o quê? Ela começa a se sentir mal. Então, tudo isso é trabalhado dentro do processo da hipnose. Normalmente, eu não faço uma sessão só. Porque às vezes, e maioria das vezes, esse processo de dificuldade de eliminar peso está escondendo um processo de segurança atrás. Muitas vezes relacionada a se priorizar, né? Tem muitas vezes relacionada a rejeição, a frustração, abandono. Sim. Né? Abandono de si, abandonos que já teve, né? São muitas questões envolvidas aí, né? Que a gente chama de, como se fosse... Tu fez alguns programas que tu foi instalando no teu corpo, digamos assim, tem uns que estão
numa memória muito grande, né? Tivesse assim num HD muito grande que você vai precisar ir diminuindo, limpando, né? Olhando de novo, fazendo isso. E as limpezas energéticas, a gente vai trazer agora um pouquinho das limpezas energéticas, né? Já a gente volta para a hipnoterapia. As limpezas energéticas, elas vão ajudar nessa parte, né? Independente de qual seja, qual a ferramenta, etc. Elas vão ajudar a fazer uma faxina e diminuir essa quantidade dessas memórias para que você possa olhar de forma autônoma, sem que essas memórias olhem por você, né? Então, mesmo. É mais ou menos isso também que as limpezas energéticas trazem, né? O que é limpeza energética, gente? É você ir lá, diminuir aquela quantidade dessas memórias, desses registros, dessas sensações, essa parte do teu corpo energético, né? Que faz parte do nosso corpo aqui, tá em conjunto, que vai fazer essa faxina. É como se fosse um banho por dentro da gente, eu digo assim, isso né? Mesmo. A gente não toma banho por fora todo dia, a gente precisa tomar um banho por dentro também, que já botou tanta coisa dentro que a gente nem sabe, né? E esses banhos, aí a apometria pode ajudar, aí tem vários outros, gente, radiestesia, Theta Healing, Reiki, Enneagrama, uma ruma aí que cada um vai atuar em uma parte específica que vai depender do caso de cada um, né? É bem isso mesmo. Então, eu estava falando que a hipnose é o presente, o balão, as âncoras e tudo. A regressão é quando nós voltamos no tempo e no espaço sem sair do local. Sim. Tá? Então, isso temos que enfatizar. Alex, como que é uma regressão? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Se eu perguntar, Wagner, pois não. O que você comeu no café da manhã? Hoje? Pão integral com recheio de patê, com salada, alface, né? Joia. Aí tá falando isso aí só porque a Anu tá aqui hoje. Tá brincando, foi coincidência, né, amigo? Mas não foi pão integral, foi pão de forma normal. Né? Aí eu te pergunto, quando você me conta isso, você teve algum sentimento, alguma emoção? Não. Então você teve uma lembrança. Joia? Agora, pensa lá na sua infância, aquela criança pequena lá em Barbacena, tá? Quando a gente fala isso, a gente já fala a idade, né? Vovó, mamãe, titia, que comida elas faziam que você gostava? Fazia um prato, né? Um feijão bem assim, um feijão bem cozido, né? Com bastante tempero e tudo. Joia. Né? Com um arrozinho mesmo caseiro do forno a lenha. Né? Teve algum sentimento, alguma emoção aí? Sim. Salivou? Claro. Percebeu que até a fisionomia do rosto Ele mudou, né? Já começou a sorrir. Joia. Né? Você teve uma regressão de olhos abertos. Isso. É quando juntamos uma lembrança com um sentimento e uma emoção. Então, quando as pessoas dizem assim, não, porque eu vou fazer uma regressão, depois eu não vou voltar. Não tem como, porque você não foi a lugar nenhum. Você só está buscando informações dentro de você. Então, neste processo, tá, nós vamos buscar através de sentimentos e emoções aonde isso se iniciou. Lembra da historinha lá do início? Corpo, alma, espírito, barriga da mamãe, crescendo e tudo. Então, nós vamos buscar aonde isso se iniciou. Pessoas que acreditam em vidas passadas, elas podem ir para vidas passadas. Eu não levo ninguém para vidas passadas. A pessoa tem que ir por conta própria, porque eu não vou mexer no que está quieto. Tá? Então, vidas passadas, minha especialidade, trabalho especialista, me aprofundei nisso, tá? Mas só vai para lá se a pessoa for direto. E existe um objetivo para ir para essas vidas passadas, né? Assim, Alex, no sentido assim, mas eu tô indo lá porque eu quero saber tal coisa e não sei o que. Não, mas existe uma função para isso, né? Um objetivo para que você possa mudar no aqui e agora, na sua realidade de hoje. Isso. Então, normalmente, quando a pessoa diz assim, Alex, eu quero saber o que eu fui na vida passada, aí as pessoas vêm porque foi rei, porque foi Cleópatra. Gente, todas as minhas vidas passadas, eu só fui lixo, gente. Nada de rei. Independente tá? Eu fui bruxo, eu fui feiticeiro, eu fui torturador, sabe? Eu não fui nada de, sabe? Mas assim, então não tenho porquê ir. Então, quando a pessoa diz eu quero ir para a vida passada, eu pergunto o que você quer buscar lá? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Porque 99% de tudo que é trabalhado até a vida intrauterina.
Rapaz, a gente tem tanto trabalho para fazer daqui, né, ainda, meu amigo. E outra, a gente precisa entender qual o objetivo disso. O que é que isso vai mudar na minha vida, no meu aqui e agora? O que é que isso vai me ajudar a me transformar, né? Conseguir o meu processo evolutivo. O que é que isso vai trazer mais de saúde para mim ou não, né? Às vezes a gente entra num processo de curiosidade, que essa curiosidade do ego, ela acaba muitas vezes atrapalhando a nossa evolução, muitas vezes, né? A gente fica preso em algumas questões, né? Tudo que prende a gente, né? Tudo que faz com que a gente fique ali, de alguma forma, preso, de alguma forma atrapalha, né? O nosso caminhar aqui. Porque se eu tô preso, como é que eu vou caminhar aqui com o meu carro para minha evolução na minha grande viagem na Terra? É bem isso mesmo. Então, quando a pessoa vem perguntando, eu quero ir para vidas passadas, eu já vou conversando com ela, vou desconstruindo isso. Alex, a pessoa veio e foi direto para a vida passada. Perfeito. Tem uma relação da vida passada com a vida presente. Aí nós vamos trabalhar a vida passada. Né? Aí nós vamos trabalhar a vida passada, vamos ressignificar o que precisa ser ressignificado na vida passada, para que isso está ligado diretamente com a situação no presente. Quando falamos em ressignificar, gente, estamos falando em mudar a forma de ver. O fato, ele não vai deixar de existir. Então não tem como eu chegar lá e passar uma borracha. Não existe. Vai ser uma forma diferente de você interpretar, porque possivelmente você interpretou, a criança interpretou de forma ilusória. Cara, isso é massa. Por quê? Como a gente entende que todas, né, ao meu ver, né, todas as experiências que a gente está vivendo aqui hoje são para trazer alguma evolução para a gente, né, a gente melhorar de alguma forma. Aí, às vezes, vem umas experiências bem desafiadoras, né, que você diz assim, meu Deus, por que isso está trazendo dor, sofrimento para mim? Por que isso está acontecendo comigo, né? É entender que essa experiência, ela vai te levar a um outro lugar. Então, depende tudo da forma como você reage a ela, porque a experiência vai existir mesmo você querendo ou não. Ela vai estar ali, ela já está. Então, a gente entra num processo de aceitação da realidade, né? Então, quando a gente entra nesse processo de aceitação, de entender que a experiência está ali, ela precisa ser vivida. Agora, a forma que você vai viver ela vai mudar tudo. Se tu vai para aquela experiência que tu viu que aconteceu há pouco tempo, assim, você vê que a gente tem a nossa vida por ciclos, né? Ciclos. Você vê o ciclo que você viveu é parecido com o outro, aí você tá só repetindo aquilo. Então, o que você pode fazer? Cara, faz diferente do que a vez passada. Você vai mudar ou não? Não sei, mas faz diferente. Não? Então, eu vejo hoje que as experiências são grandes oportunidades para a gente evoluir, né? Por mais desafiadora que elas sejam, entende? Vamos trazer um pouco diferente essa experiência, essa questão da... Gente, quando você está passando por um processo de dor, você está lá, louco da vida, a coisa não anda, a tua vida não anda. Aí você começa a dizer assim, ai, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que eu tô vítima do mundo. Por que eu tô passando? Por que isso? O que eu fiz para merecer? Então, gente, esses ciclos eles vão se repetir e vai a tendência cada vez piorar, ir apertando cada vez mais para que você se movimente e saia desse processo. O que a Janaína quis dizer de forma delicada, tá? De forma polida, gente, é isso. Quando você está no perrengue, que você não tem dinheiro, que o teu relacionamento está ruim, que você não tem saúde, que você... teu emprego está ruim, ou você está desempregado, e você não consegue perceber que a vida está colocando essas situações para você ter crescimento. Isso é evolução, gente. Evolução. Mas para isso você precisa... para chegar nesse ponto, você teve uns avisos antes, né, meu amigo? Eu tenho certeza, porque eu digo pelas minhas experiências que eu já tive uns avisos antes, que é o sinal de alerta. Aí dá sinal de alerta no corpo físico, com crise de ansiedade, com ansiedade. Quando você não percebe que a situação, ou você está ali num relacionamento, você vive em crise de ansiedade, você está depressivo, rapaz, algo de certo está errado, né? Digamos assim. Alguma coisa não precisa ser modificada, e não é no outro que você modifica, é em você. Então tem algo ali, teu corpo acendeu lá, o carro acendeu a luzinha, levar para o mecânico, entendeu? Então a vida vai trazer mais movimentos para que você tenha coragem de sair daquilo ali.
daquela zona de conforto desconfortável, né? E aí isso é o processo evolutivo. Quando a gente não aprende disso, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? A gente podia aprender mesmo pelo amor, né, amigo? Que aí a gente aprende como? A gente conseguindo entender como é essa consciência, entendendo o porquê da experiência. Ai, essa experiência aconteceu comigo dessa forma. Então, será que eu faço... O que é que eu preciso entender dessa experiência? Quando você muda esse olhar, né, Alex? Cara, faz toda a diferença. Eu digo isso pela experiência que eu tive, né? Que todo mundo pergunta, né? Todos nós, né, de alguma forma, quando a gente entra assim, até pro lado espiritual e tudo mais, a gente teve como é que o Robson fala? O ponto absoluto, né? Um fundo do poço, eu digo o fundo do poço mesmo. Mas o fundo do poço, quando você chega lá, você sempre pode descer mais um pouquinho. Fica tranquila. Amiga, você bota a cara assim na lama, né? E mergulha, né? Então, mas eu vejo hoje que esse fundo do poço, que muitas vezes a gente acaba chegando, ok, tá tudo bem. Poderia não ter chegado lá, ok. Mas se você chegou nesse fundo do poço, meu amigo, pode ter certeza que é um processo que você pode ter uma libertação que é incrível, assim, sabe? E é uma grande oportunidade. Né? Antes eu achava que tipo, o mundo estava acontecendo contra comigo e tudo. Quando eu mudei esse pensamento, né? Mas não é de uma hora para outra, gente. A gente precisa pedir ajuda, porque você tá ali cego no negócio, você não entende o que está acontecendo, e ajuda a que tá mais perto de você ali, um amigo que você puxa o braço, ele, meu Deus do céu, me ajuda, me leva para onde, né? Então essas ajudas estejam disponível, abertas. Se você tá passando por uma situação dessa, onde a vida tá acabando aí e tudo mais, esse acabar não é a vida que está acabando, é você que precisa olhar para dentro e trazer essa nova conexão. E como é que você começa? O primeiro passo, né, a meu ver, é pedir ajuda. E aí você vai encontrando os profissionais, as pessoas que vão fazendo ali te ajudar para que você só possa sair. Vou resumir isso. Wagner, aonde eu olho? Aqui, ó. Ali? Então, assim, ó, 3 coisas para você ter a tua cura: permissão, coragem e ação. Para você aqui, permissão, coragem e ação. 3 coisas para você sair e ter a sua cura: permissão, coragem e ação. Se você não tiver isso, você não sai do processo que você está passando. Por que isso? Permissão. Permissão é você entender que você está passando por um processo de crescimento e aprendizado. E você tem que se permitir a vivenciar aquilo e a buscar ajuda. Aí nós já entramos no processo da coragem e nós já entramos no processo da ação. Entenda, nada vai mudar na sua vida se você estiver fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Quer resultado diferente? Faça diferente. É bem simples assim. Exatamente. É aquela coisa do que você está plantando, você está colhendo. Se tu está plantando ali semente de maçã, tu vai querer que nasça manga, não vai nascer nunca manga. Não é? É bem isso. E com o processo da hipnose, com o processo da regressão, você consegue identificar. Porque quando eu contei a historinha da barriga da mãe, você vai crescendo, você vai crescendo. Quando você está no processo, vamos dizer, adulto, que você vai buscar ajuda, eu tô assim por causa do meu pai e da minha mãe. Eu tô assim porque... Botando a culpa fora, né? Fora. Eu tô assim porque eu não consigo, tem alguma coisa me amarrando. Joia. Aí a gente começa a sair do consciente racional e daí nós vamos trabalhando. O que te segura? Eu não sei, parece que tem uma corrente aqui me segurando. É mais ou menos assim, Janina. Eu sei. Tá? É mais ou menos... Tem uma corrente me segurando. Então, olha para essa corrente e o que essa corrente representa para você. A minha corrente... Nossa, essa corrente representa meu chefe. Então... Observe teu chefe. Nossa, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Nossa, eu tenho vontade de torcer o pescoço dele. Então tá, agora vamos intensificar isso. Vai percebendo a tua raiva, o teu ódio, a vontade de torcer o pescoço. Que outro sentimento vem aí? Nossa, eu tô com um nó na garganta, meu peito vai estourar. Aí eu vou intensificando. E nós vamos buscando, através disso, a raiz. Então agora vamos lá. A primeira vez que isso aconteceu, 3, 2, 1 agora. Aí volta. Que idade você tem? Tô resumindo, gente, tá? Que idade você tem? Eu tô com 8 anos. E essa menininha, esse menininho com 8 anos está sentindo o quê? Nossa, eu tô muito bravo. Por quê? Porque eu quis brincar e meu pai me bateu.
que mais essa criança sente? Ah, porque eu tô com medo agora, porque o pai me bateu, eu tô com dor, eu tô com não sei o quê. Aí a gente começa a buscar novos sentimentos. E isso vai voltar mais no tempo. E daí nós vamos voltar que nós começamos lá com uma corrente e nós chegamos num sentimento de que assim, eu não fui amado pelo meu pai. Aí tá a dor. Aqui é a dor. Por isso que a hipnose e a regressão é um trabalho que ela vai tirando as cascas como se fosse cebola. E vai trazendo o que realmente é. E aí a gente pode trabalhar esse não ser amado pelo pai e a mãe, porque a gente não, o amor tá dentro da gente, né? Entender que isso é o que o pai e a mãe conseguiu dar, tá tudo bem, não é culpa de ninguém. E aí você vai buscar outras formas na sua vida de se amar, de se colocar como prioridade, aí você vai trazendo as soluções, né? É bem isso. Então, entenda que assim, eu contei toda uma história, foi uma construção, a construção do carro, para trazer aqui o processo de assim, vamos sair do macro, do que a nossa mente crítica, racional, que ela é tão profunda como um pires, tá? De tão profunda que é, porque ela vai te dar a primeira resposta. Para você aceitar e dizer, não, é isso mesmo. Só que quando a gente começa a mexer, a gente vai tirando as cascas. Na filosofia se fala do enraizamento, né? De buscar ali, e o mundo de cada um é um mundo, e não existe julgamento, não existe vergonha de nada, gente. Todos nós temos nossos desafios e somos nós que precisamos ir buscar entendê-los, compreendê-los, a forma que você conseguir, né? Esse olhar para dentro é tão importante, né, Alex? Muitas vezes, após a pandemia, né, as pessoas começaram a ser obrigadas a olhar para dentro, porque ficaram a ficar mais em casa, né? Então, esse movimento da gente olhar para dentro, trazer essa mudança de dentro, olha, é algo assim que você vê sua vida se transformando fora. Não é nada esotérico, não é nada disso, não, gente. É aquela coisa de você perceber que você é o autor da sua história. É bem isso mesmo. Né? E nós todos estamos aqui tentando fazer que nós somos autores e protagonistas da nossa história, porque se a gente não assumir as rédeas do nosso corpo, da nossa vida, né? A gente deixa aí desenfreada a nossa mente fazer o que ela quiser e etc., dizer assim, não, isso eu não quero. Ah, mas vê o pensamento tal, só que não, mas os pensamentos nós captamos. Não somos nós que produzimos os pensamentos. Sim. E você tem a permissão de escolher e aceitar. Então, se você não aceita, você, beleza, ok, passou por aqui, passou um vento e tal, mas eu não aceito. Então, essa firmeza de entender quem você é, de olhar para dentro, entender que nós temos questões a serem resolvidas, mas também temos várias questões nossas que já estão ali resolvidas, né? E que a gente pode estar em comunhão com outras pessoas, um ajudando os outros nessa, já resolveu umas coisas, o outro não resolveu e tudo. E estamos todos lá nessa grande dança, né, Alex? É bem isso mesmo, tá? Então, é um processo de construção diária, desconstrução. Tá? Ótimo. Então a hipnose ela vai ajudar muito na saúde mental, toda nessa parte, né, como você falou, que ela vai trazer na parte de efeitos físicos também, né? Sim, porque o físico é o grito final de todo um processo. Então, quando, por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui, depressão, que é o que está aí, né? Assim, aí a ansiedade. A depressão, ela é um processo. Nós não nascemos com depressão. Nós aprendemos a entrar na depressão. Então, nós temos que entender as ferramentas para sair da depressão. Isso. Alguns pontos da depressão. Primeiro, negligência dos pais durante a infância. Quando eu digo negligência, é assim, o pai e a mãe não puderam dar o mínimo que aquela criança necessitava. Deixou com vô, com vó, com tia, largado, sozinho em casa, tá? Então, negligência. Vamos lá, não estamos pondo culpa em pai e mãe aqui, gente, tá? Tô dando exemplo. São circunstâncias que acontecem de vida. De vida, tá? Aí, nós temos a questão do abuso na infância. Antigamente era moléstia, hoje é abuso, tá? Aí nós temos na juventude a questão do bullying, tá? Aí nós temos, quando a pessoa está um pouco mais adulta, a questão do quê? Trabalho, estresse do dia a dia, tá? A correria. Mas tem aqui uma informação que é muito importante. Não estou dizendo que não é para usar, nada disso. Corticoide anti-inflamatório. Eles
ampliam o processo da depressão. Intensifica, né? Porque muitas vezes a gente tem um processo de intoxicação no corpo, né? De inflamação, que gera essa dificuldade, né, Alex? É como se fosse várias situações onde você acaba alimentando aquilo ou diminuindo, né? Uhum. E aí eu vou dar um beijo aqui para todo mundo aqui na Rádio Sol Leste, né? Gratidão aí para todo mundo ter escutado a gente. Se você quiser ver o programa novamente, perder um pedacinho, mas quer assistir todo, entra no nosso YouTube lá aqui da rádio, você vai encontrar o programa bem Nutri, vai ficar gravado, você pode entrar também nas nossas redes sociais, no @janaína.nutri. Um beijo bem grande para vocês, vamos continuar mais um pouquinho aqui para finalizar no YouTube. Se você quiser, migra lá pro YouTube, pro @janaína.nutri, que eu já tenho umas perguntinhas aqui. E até a próxima semana, se Deus quiser, pessoal. Então, continuando aqui com o Alex, né, aqui na questão do YouTube, eu vou só te interromper, Alex, que tem deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto você olha a pergunta, eu só vou finalizar a última questão do processo da depressão, tá? Aonde a pessoa, ela vive em função de algo ou alguma coisa, ela deixa de ter acesso a sonhos, a vontades, a desejos. Então, é uma junção disso, não é só um, não é só outro. Com certeza, né? Existe essa junção, né? E, gente, tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer aqui. No caso, a hipnose seja mal executada por um aplicador a um certo paciente, quais as consequências ou efeitos colaterais ela pode afetar nele, caso tiver? Veja só, esse é um processo que ele é muito relativo. Depende de tudo que está sendo trabalhado. Sim. Depende a forma que foi trabalhado e depende o processo e como foi feito. Então, é muito amplo eu poder responder uma pergunta dessa. Como qualquer área que você vá, né, de profissional, existe sempre o lado onde tem ali a forma de que é conduzida e tudo mais, né? Então, o que a gente pode sugerir, né? Busque indicações, né? Busque pessoas que trabalham de uma forma séria, que entendam do que posso estar fazendo, porque é você, a sua saúde que está em jogo ali, né? Então, a gente acaba entendendo que existem vários tipos de profissionais, cada um atuando da sua forma, na forma e metodologia que está, e está tudo certo, né? Maravilhoso. Mas quando a gente vai buscar algo para a nossa saúde, para nós, a gente dá uma investigada antes de como e etc, né? Como tudo que a gente faz na vida, existe aquela jogo da experiência, a gente se experiencia, né? Uma das coisas que eu percebi muito, Alex, toda vez que eu vou fazer alguma coisa diferente na minha vida, eu dou uma olhada ali, mas eu vou experienciar, vou ali ver como quem não quer nada, sabe? Eu vou ver se aquilo ali vibra pra mim, se faz sentido pra mim, né? E aí eu acho que isso é muito legal também, né? A gente se experienciar as coisas, mas com consciência, entendendo que existe pessoas que têm mais direcionamento, segurança, no sentido de que estão alinhados naquilo que elas estão falando. E a gente consegue identificar, gente. Isso. A gente consegue identificar quando é algo que a pessoa está ali olhando para você. Eu acho que uma das dicas principais, pelo menos para mim, do que já aconteceu, cara, eu vou olhar aquela profissional, aquela pessoa que pode ali, ter alguma forma me ajudar, para eu saber que ele está falando a verdade, eu vou ver assim, cara, para mim, eu senti que eu me saí mais leve, eu senti que saí melhor, eu senti que saí mais tranquilo, eu senti que vi diferença na minha vida. Opa! Aí sim. Então, hoje, o mundo te dá muitas ferramentas. Tem lá, tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem as avaliações no Google, tá? Então, e eu ainda tenho um processo que eu faço diferente, tá? A pessoa vem e faz a primeira sessão. A partir da primeira sessão é que nós vamos ver continuidade. Porque ela vai entender o processo, ela vai ver o processo. Vai ver se aquilo ali funciona para ela, se ela se identifica. Não, se identifica. Aí nós sentamos e conversamos no processo. É como se você fosse ao médico. Você vai ao médico, vai dizer, eu tenho isso, isso, isso. Ele vai te dar o diagnóstico, vai pedir exames, enfim, para você retornar. É a mesma coisa no processo da hipnose. Vai te dar uma sugestão de como é uma estratégia para a gente juntos ir naquele procedimento, né? É bem isso. E o que vai ser trabalhado? Então, a minha sessão ela é dividida em 3 partes. Ela tem 1h30 de duração. Então, primeiro, mais ou menos 40 minutos,
nós vamos buscar entender o que você está buscando. Vamos sair do macro Às para o vezes a gente micro. não sabe nem o que está buscando. Quantas vezes a gente recebe clientes, né, que não tem nem ideia, que vai buscar por uma coisa, mas no final das contas a gente vai ver que era outra questão. Tem gente que chega para mim e diz assim, Alex, eu tenho um vazio. Falei, vamos entender porque esse vazio tem alguma coisa, tá? Depois disso, nós vamos para o processo da hipnose propriamente dito. Então, alguns colegas fazem uma anamnese primeiro, para depois numa segunda. Não. Na primeira sessão, anamnese, 40 minutos, processo da hipnose da regressão, e lá no finalzinho, nos últimos 10 minutos, nós vamos fazer o processo, precisa continuar se você quiser, porque tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, tem que trabalhar... Traz todo o apanhado da sessão. Perfeito. Então, é dessa forma que eu trabalho. Maravilhoso. Se quiser encontrar o Alex, ele está trabalhando aqui em Fortaleza, trabalha online também, como é que funciona? Trabalho online, pode entrar em contato através do Instagram, lá no Instituto Iburu, @ aqui, ó, gente. Instituto Iburu, ou então pelo WhatsApp, quase que eu falo 41. O DDD agora é 85, É 85, 9957 1616. Perfeito. Então, se você quiser entrar em contato com o Alex, pode mandar mensagem aqui pra gente, aqui Também pra mim, né, e tudo. Você quiser aí, comenta aí no nosso vídeo no YouTube. O que é que você achou, as suas dúvidas. Ele também vai estar aqui à disposição. Alex, muito obrigada pela sua presença aqui, por trazer tanta clareza, lucidez aqui para essa parte e corajoso, né, também, para conseguir aqui entender que a hipnose, ela pode sim ser uma aliada na nossa saúde mental, pode ser sim uma ferramenta que pode ajudar você aí, se você precisa, se você quer experienciar uma sessão, etc., com certeza, se permitindo, né? Permitindo. Eu acredito que a gente pode buscar ajuda de várias formas. Gratidão, Alex. Eu agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Podemos falar outro dia de outras coisas, sem problema algum. Vai vir outras vezes, viu, Alex? Aqui, gente, vai falar da parte de apometria, de regressão também, essa parte aí, de entender como é que isso também pode ajudar na nossa saúde. Sem dúvida alguma. Todo o processo energético, hipnose, regressão vai resultar na sua saúde, no seu corpo. Sem dúvida alguma. Tá bom? Gratidão, Alex.